Olá a todos, sejam bem-vindos a esse conteúdo bônus da oficina, do qual a gente vai conversar um pouco com o Darlan Joshua Guian, que é filho do terreiro, é filho do barracão, é filho do Ibaxé Tobi Fumidejá, também é componente do coletivo Omó Epejá e também do Instituto Epejá com Olá, que são os realizadores desse projeto, os idealizadores desse projeto. E a gente está muito feliz, né, de poder compartilhar com vocês aí do outro lado a pesquisa dele, né? Ele já é graduado, graduação em letras pela URCA, né? Ele vai falar um pouco mais sobre a trajetória dele acadêmica. Então eu senti essa necessidade de compartilhar com vocês sobre o que ele pesquisa, já que ele também coloca dentro da pesquisa as questões religiosas dos Itãs, do qual essa oficina trata, e eu acho que vai ser muito interessante para a gente aprender, porque eu também vou estar aqui aprendendo sobre isso também, sobre a pesquisa dele. Então, fique à vontade. Isso, eu que agradeço. Fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui construindo junto, como você já tinha falado anteriormente, todas as instituições que estão ligadas a esse projeto, né, que não apenas o barracão em si, não o terreiro em si, mas todas as outras instituições que estão juntas do terreiro, com a intenção, né, de trazer um pouco mais dos saberes de terreiro, de trazer um pouco mais, resgatar mais essa ancestralidade que, assim, eu acredito que por mais que se tenha ouvido muito em falar em terreiro, em candomblé, umbanda, jurema, quimbanda, enfim, das religiões afro-brasileiras, afro-indígenas brasileiras. Porém, é um conhecimento leigo. E situações como essa, né, projetos como esse, são importantes para poder ajudar numa formação, para talvez ajudar também nessa questão da intolerância religiosa, que ainda é algo presente no nosso país. Sim. Então, eu queria que você começasse falando sobre sua trajetória, né? Eu agradeço, né? Porque realmente acho que o intuito do que a gente está fazendo, e não vai ser o primeiro projeto, né? Não é o primeiro projeto que a gente tem intenção de realizar, de fazer, né? Então, inclusive, vai ter mais coisas, inclusive com a questão da própria educação em si brasileira, né? Já que você, como professor, eu espero que a gente consiga trazer também a questão de você ensinar a questão da língua portuguesa em algum momento, né? Ter esse outro tipo de formação também, né? Social, né? Educacional mesmo do português, do Brasil em si, da nossa educação. Mas, assim, claro que o principal é a nossa cultura, né? A nossa religiosidade. E para poder sair dos muros do terreiro, a gente pode ir para esse lugar, né? Então, desde já, é muito gratificante a gente realizar isso tudo. E aí eu queria que tu começasse falando sobre a tua trajetória, assim, como é que você começou. Até porque eu acho que teve muito ligado, assim, foi muito ligado, né? Assim, candomblé e universidade. Sim, né? Não tem como separar assim, eu fui primeiro pra universidade e depois pro candomblé. Na verdade, acho que aconteceu junto, né? O candomblé, ele apareceu para mim dentro da universidade. Eu sou graduado em letras na URCA, na Universidade Regional do Cariri. Me graduei no campus do Pimenta, que está no Crato, Ceará. Só que eu não sou de Crato. Eu sou de uma cidade chamada Barro, que é do interior, mais ou menos divisa com a Paraíba. E lá no Barro foi onde eu tive as minhas primeiras experiências com a religiosidade, tanto dentro da religiosidade católica. Conheci, estudei sobre cristianismo, até porque fazia parte da doutrina escolar, se é que eu posso chamar assim, né, doutrina escolar na época, ter esse conhecimento religioso. E assim, o meu primeiro contato com religião foi com o cristianismo, né? Minha mãe, meu pai são cristãos, são católicos, minha irmã também é católica, só que existia
outras partes da família que tinham outras crenças, que tinham um outro olhar sobre a religiosidade. É muito natural aqui do interior do Ceará essa cultura de benzedeiras, rezadeiras, e isso é algo muito presente na cultura popular mesmo. Independente da religião, muitas coisas, como elas mesmas falam, muita ciência vem de uma origem indígena, muita ciência vem de uma origem africana, e isso acaba meio que como algo híbrido, sabe? As religiosidades que são presentes no Ceará são híbridas. A forma do pensar religiosidade, né? Porque ao mesmo tempo que é uma pessoa fervorosa, católica, está lá junto, rezando, todo domingo, mas ela recebe pessoas em casa para poder benzer. Assim, muitas tias avós minhas, irmãs da minha avó, do período dela, tinham esse costume, já fazia parte já fazia parte da trajetória delas, entendeu? E aí, alguns tios meus tinham um encanto maior pela Umbanda, eles tiveram tempo para poder ir na época das suas graduações, também na época do ensino médio, eles chegaram a conhecer outras religiões e acabaram agregando essa doutrina para si, sabe? Por se tratar de uma cidade pequena, uma cidade de interior, a visão que se tinha do não ser católico era algo um pouco assustador. Acho que talvez já esteja atrelado à questão do racismo religioso. Então, era uma forma de resistência às pessoas, por exemplo, que seguiam algum tipo de doutrina religiosa espírita, se camuflarem naquele bom cidadão de bem, cristão, que frequenta a missa nos domingos. Aí, esse meu primeiro contato ainda era muito novo, ainda era muito jovem, criança, em compreender um pouco mais sobre a espiritualidade, foi através desses meus tios, inclusive de um tio específico, que me apresentou o universo espírita, e aí dentro de estudos com ele, e interações de desenvolvimentos mediúnicos, eu comecei a compreender e ver um outro lado. Discussões também com a prima minha, que é justamente filha desse tio, que foi uma pessoa muito importante para minha infância, minha adolescência inteira, como ser humano, e também nessa compreensão dessa cosmovisão religiosa. Isso eu morei em Barro até meados de 2010, até mais ou menos, na verdade, finalzinho de 2009, início de 2010, eu estava me mudando para Crato, que é a cidade onde eu me encontro residindo até hoje, e eu mudei para Crato para estudar, buscar um final de ensino médio, e vim para cá cursar o 3º ano do ensino médio, e após isso, quem sabe, ingressar numa faculdade. E no ensino médio, eu acabei, assim, conhecendo e tendo o acesso a coisas que não eram tão comuns, digamos assim, na minha cidade. Pois no Barro é uma cidade bem menor do que o Crato. O Crato tem essa coisa do turismo religioso, justamente cristão, que é muito presente por conta de Juazeiro do Norte, que é uma cidade que está vizinha, ligada. Então, esse turismo religioso, indo para cá em forma de romarias do Padre Cícero, fez com que pessoas de diversas partes do Brasil viessem para cá conhecer, acabar residindo. Então, existe uma pluralidade étnica, racial e cultural aqui nessa região de Cariri, que é Crato, Juazeiro e Barbalha. Aí tem umas outras, tem mais cidades, né, que formam a região do Cariri, mas essas 3 eu falo porque eu convivo, né, são 3 cidades muito próximas, né, umas das outras, e acaba que se torna meio que uma superpopulação, né, todo mundo como se fizesse parte de uma mesma cidade. E aí esse processo de turismo religioso, que trazem esses romeiros para cá, fez com que pessoas de diversas partes do Brasil acabassem se instalando aqui, morando aqui e construindo
uma nova história. Então, por mais que o cristianismo, o catolicismo seja muito presente nessas três regiões, existe uma diversidade religiosa muito grande. Terreiros de Umbanda, de Candomblé, de Jurema, de Quimbanda, entendeu? Existe uma grande população religiosa que não está resumida apenas à visão europeia, entende? E a universidade, né, depois que eu cursei o terceiro ano, veio começar a surgir um interesse da minha parte de conhecer outras religiões, entendeu? Eu já tinha dentro de mim conhecimento sobre Umbanda e sobre, enfim, os diversos estudos espíritas, mas eu queria conhecer novas religiões. Mas foi só quando eu adentrei fiz um pré-vestibular à parte, no ano de 2011, e nesse ano eu comecei a conhecer outras pessoas e conhecer novos lugares, e dentro desses lugares acabei indo a algumas casas de candomblé, eu achei fantástico, achei lindo, sabe? Acho que foi um amor à primeira vista. Acontece. E aí, caminhos mútuos me levaram a escolher o curso, porque na verdade, depois do pré-vestibular, eu cursei biologia. Eita. Passei alguns anos cursando biologia, só que mesmo no curso de biologia, eu estava ali querendo aprender sobre erva, querendo aprender sobre tudo que estivesse ligado à magia. Sempre foi algo de interesse pessoal. Essa questão da bruxaria, essa questão da magia, sempre foi algo que me deixou muito animado, sempre foi algo que mexeu, um gatilho meu, algo que sempre mexeu muito comigo. E aí quando eu decidi, enfim, cursar letras, eu já estava no terceiro semestre, terceiro período de biologia, e eu larguei tudo pro alto e fui para letras. E foi aí onde, de fato, por isso que eu não tenho como desassociar a literatura na minha vida com a religiosidade, com o que me propôs, sabe? Quando eu entrei no curso de letras, eu entrei em um grupo de pesquisa, e nesse grupo de pesquisa se estudava cultura popular. E dentro dos projetos existia a presença dos estudos em terreiros de candomblé e de umbanda local. E aí eu já tinha o acesso a umbanda, só que eu não conhecia o candomblé. O candomblé era um universo completamente novo para mim. Tanto que as oportunidades que existiam de eu estar indo junto com o professor, fazer essa pesquisa dentro dos terreiros de candomblé, eu ia. Eu não queria nem saber, às vezes era sábado, domingo, dia da semana à noite, eu ia. Não era nem um pouco trabalhoso ou chato para mim, pelo contrário, era algo, sabe, incrível. E dentre as casas que eu andei, houve uma que me chamou, assim, atenção de pertencimento, sabe? E aí eu acho que isso é muito comum em todos os demais homo-orixás, né, adeptos da religião, quando chegam em um lugar e dizem, não, eu acho que é aqui. Aqui, E assim, conversando com outros irmãos de santo, depois hoje em dia, o diálogo é o mesmo. Acho que daí que vocês que estão assistindo, se tiver alguém que seja de candomblé, eu sei que vai existir um momento que, se vocês já são pertencentes a uma casa, né, já se fazem parte de uma família de orixá, vocês sabem que existe um lugar que você para e diz, é esse, eu acho que é aqui. E esse acho que deve ser esse famosa chamada que o orixá dá. As pessoas falam que existe um momento que o orixá te chama. E assim foi. Nessa casa eu comecei a frequentar, alguns amigos meus começaram a frequentar essa casa e se tornaram filhos, e foi lá onde, alguns anos depois, eu vim a me iniciar no candomblé. Iniciei para o orixá Oxoguian. E qual foi o ano? Que eu me iniciei? Sim. No ano de 2016. 2016. Final de 2016 foi o ano que eu estava me iniciando para o orixá. E foi um ano muito, muito importante para mim, porque eu estava dentro desse meio
do conhecimento lá de entre 2011 e 2013, eu acabei abandonando a faculdade, né, fui morar em outra cidade, fui morar em Fortaleza, passei um tempo morando em Fortaleza, até que eu regressei para o Crato, e aí eu fui visitar a casa novamente que eu tinha conhecido, e eu realmente entendi, sem querer mais lutar contra a espiritualidade, eu entendi que ali era meu lugar, e foi onde eu, de fato, me iniciei e continuei uma trajetória muito bonita dentro da espiritualidade. A licenciatura em letras, ela acontecia no mesmo período em que eu estava também me formando dentro da religiosidade. Eu acho que, para quem é acadêmico, sabe, para quem vive esse universo acadêmico, a gente consegue olhar esses anos que são dedicados dentro da iniciação, os 7 anos que a gente passa com o Iaú para se tornar Ebon, ou então Babalorixá e Alorixá, são anos de uma verdadeira graduação, onde a gente está aprendendo muita coisa diariamente. A gente está ouvindo, a gente está vendo acontecer, a gente está aprendendo. O terreiro, ele é um espaço didático, ele é um espaço que ele ensina muita coisa, não só os valores religiosos, mas também ele ensina muito. Às vezes eu até brinco, falo que filho de santo, uma pessoa de santo, ela aprende a fazer tudo dentro do terreiro. Aprende a cozinhar, aprende a fazer afazeres domésticos, mas também aprende a dar aulas, aprende a jogar um oráculo novo, sabe? Então, são vários aprendizados. Aprende uma língua nova, né? A gente também não pode deixar esse ponto de lado. Talvez a dança, né? O corpo. É o que não vai mover essa conversa. A dança mas o terreiro também. É um espaço de aprendizado. Então, eu me falo que eu me graduei em letras, mas eu me graduei em candomblé também. Eu queria que tu falasse sobre esse encontro da tua pesquisa, né, com a literatura. Porque, como vocês até viram aqui no tópico, aqui em cima, que fala da oralitura, né? E esse termo sempre, quando a gente conversa, sempre me chama muita atenção, porque eu acho muito interessante, né? Essas novas... Sim. Que, assim, você já pega, né, de um outro autor. Sim, sim. Mas, assim, algo novo, né? Algo que, inclusive, é o que a gente fez agora. A gente usou os itãs, né, escritos pelo Prandi, mas aquilo ali tudo foi falado para ele. Ele não existia um livro anterior, né, do que ele traduziu, né? Não, ele ouviu de alguém e ele teve essa ideia de escrever ali naquele livro Mitologia dos Orixás, o qual o Babalorixá já faz a narração de vários, que foi justamente o que está aqui em cima, né, o curso inteiro. Mas veio disso, né? Alguém falou para ele e ele escreveu, né? Mas só o fato desse falar seria essa oralitura, né? É isso? Sim. Quando eu estava na graduação, eu conheci uma pessoa incrível, que é a professora doutora Renata Felinto, que foi a minha orientadora dentro da minha monografia, onde eu queria sim falar sobre Itan. Eu estava vivendo aquilo dentro da universidade, eu estava vivendo aquilo fora da universidade, mas eu queria trazer para dentro da universidade, porque nas aulas eu não via aquilo, e eu, como assim, gente? É assustador eu estar aqui lendo, conhecendo autores de uma cultura escritocêntrica, vendo renomados autores, cânones, escritos por homens, todos cis, héteros, brancos, de origem europeia, e assim, aquilo era, como assim, os saberes que eu aprendo dentro do terreiro, saberes ancestrais, não são tão importantes para estarem aqui. Isso sempre me deixou bem engatilhado, e assim, por mais que desde o meu curso, quando eu cursava, né, letras, a lei 11.645 de 2008 já estivesse em vigor, mas muito, não é comum
Parece que não é comum você encontrar numa universidade disciplinas que abordam literatura afro-brasileira, literatura africana, ou mesmo literatura de cunho oral, porque é como se elas estivessem ligadas a algo subalterno, e isso me deixava, assim, devastado, porque eu queria que aqueles saberes que eu estava aprendendo no terreiro, eles também fossem falados em sala de aula, porque literatura, o que seria literatura se não algo pertencente a uma cultura? E se a gente for parar para analisar, a cultura brasileira ela é híbrida. Nós não podemos falar que a cultura brasileira ela está completamente ligada a uma cultura europeia, que ela está completamente ligada a uma cultura ocidental. A cultura brasileira é híbrida, sabe? A nossa língua, ela não define tudo, entende? Aqui a gente tem diversos grupos étnicos raciais vivendo nesse grande país. E a gente sabe que existe uma dívida histórica com esses grupos. E não ter disciplinas que abordem literatura africana, afro-brasileira e afro-indígena em sala de aula, principalmente de uma universidade, é algo preocupante, tendo em vista que são disciplinas obrigatórias por lei, sabe? E aquilo me deixava incomodado. Foi quando eu decidi conhecer outros cursos, né? Dentro da minha graduação, eu quis conhecer outros cursos e nesse percurso de cursos, dentro da universidade, eu conheci a professora doutora Renata Felinto, que é professora do Centro de Artes Visuais, Centro de Teatro, Centro de Artes Visuais da Universidade Regional do Cariri. E foi um prazer imenso, ela me apresentou autores que até então eram desconhecidos para mim, e esses autores me ajudaram muito a enxergar um novo lado, porque, infelizmente, alguns críticos literários dentro da própria teoria da literatura consideram a literatura oral, seguindo nesse termo, literatura oral, algo subalterno, algo que deva ser inferiorizado, levando em consideração apenas o que é literatura provindo de uma cultura escritocêntrica. E isso acaba desvalorizando diversos gêneros discursivos de cunho oral, como é o caso dos itãs. Os itãs, eles existem e eles resistem há anos. E quando eu trago o termo oralitura, que não é meu, é um termo da Leda Martins, ela traz esse termo, assim como também fala um pouco sobre ele no Performance da Oralitura, e esse foi um dos textos que me motivou a enxergar a literatura sob um novo olhar. Saber, sim, os itãs, eles fazem parte da literatura, eles fazem parte da história desse país, eles já movimentaram e continuam movimentando a história do nosso Brasil. Não só apenas do que está acontecendo lá dentro dos terreiros, mas também fora. Aquelas pessoas que vivem e que frequentam o terreiro, elas também são pertencentes a essa nação. E aí, quando eu trago a Leda Martins com esse neologismo, oralitura, a gente já repensa literatura com um novo olhar. Eu não estou categorizando que tipo de literatura é. Literatura oral. Não é uma nova literatura. É uma literatura que está presente dentro da literatura. Também a literatura. Ou melhor, oralitura. E a Leda, ela também tem uma pesquisa maravilhosa sobre religiões de matriz africana. Entendeu? Então, quando ela fala sobre oralitura, ela já resgata esse gênero, enquanto também um gênero provindo de uma outra cultura. Então ela faz uma promoção étnico-racial nesse ponto muito importante, principalmente para o processo de reparação histórica que a literatura brasileira tem para esses povos. Então, dentro da tua pesquisa, tem essa questão histórica, assim, dessa construção do Itã, como é que ele se conduziu, na história mesmo? Sim. Tem? Sim. Tu pode falar um pouco sobre, assim, claro. Falar pra gente, compartilhar com a gente essa pesquisa. Eu acho que antes da gente adentrar esse ponto, para poder também ficar de fácil compreensão para as pessoas, a gente
eu preferia explicar um pouco. Nós somos, né, de nação Queto, e a nação Queto é uma das nações do Candomblé que tem origem iorubá. Então, muito do que se é falado, muito da cultura que está presente dentro dessa nação do Candomblé faz parte de uma cultura iorubá, assim como sua própria língua. E o termo Itan é um termo iorubá, é uma palavra em iorubá, que significa história, conversa, diálogo. Ele é uma palavra, como o iorubá é uma língua tonal, a forma como você pronuncia acaba tendo alguns significados, mas Itan, de forma geral, seria uma história, seria uma informação que está sendo passada em forma de história para outra pessoa, que é o Rui de Carmo Povos. Ele acaba falando um pouco sobre o Itan e o que o Itan representa, não só como palavra, né, mas como a importância que o Itan tem para determinada cultura. E aí, como eu estava falando para vocês, é importante se falar sobre as nações, porque não existe apenas candomblé de origem iorubá no Brasil, né? Como todos sabem, o candomblé é uma religião brasileira de matriz africana, mas ela nasceu, as doutrinas do candomblé nasceram através de um hibridismo cultural de diversos grupos étnicos raciais, de diversas culturas, de diversos povos. Até porque a África não é um país, é um continente com vários países onde cada um tem sua própria cultura, sua própria religiosidade, sua própria língua, sua própria história. Então, especificamente, eu falo dos Itãs presentes dentro do candomblé da nação Queto, que é o candomblé que se fala iorubá, né? Que se cultua divindades iorubás. E aí, para a gente falar um pouco disso, tem que compreender também um pouco sobre diáspora. Não foi pega uma pessoa dali, uma família toda, não. As pessoas, elas foram literalmente arrancadas das suas cidades e tiveram que entrar em embarcações com outras pessoas que falavam outro idioma, que tinham uma cultura diferente, uma forma de se vestir diferente, sabe? E também religiosidades diferentes. Diferentemente do que acontece aqui no Brasil, onde nós temos uma religião que se cultua, como o caso do candomblé de Queto 16, orixás, né, a gente tem lá cada estado, cada cidade, cada grupo com um culto diferente, um culto a um orixá diferente. Em alguns lugares se cultua mais de um orixá, mas não é o mesmo caso do que acontece no candomblé, né, que nós temos a presença de todos esses orixás, do que também é chamado em algumas casas de caminhos, qualidades, que são outras divindades à parte, que são cultuadas lá, mas que pela proximidade de culto acabaram sendo agregadas dentro de um mesmo culto, dentro do candomblé. E é muito importante a gente falar sobre essa questão histórica, porque a gente consegue expandir mais um pouco a cabeça em relação a isso. Do que você chegar numa casa, por exemplo, de Queto e esperar escutar o toque no tambor da mesma forma que é tocado numa casa de Angola. Ou então que as rezas sejam parecidas com as rezas que são encontradas na casa de Jeje. São 3 nações, existem várias outras no Brasil, mas são essas 3 nações as que mais se popularizaram, digamos assim, no Brasil. O candomblé de nação Queto, que acaba envolvendo toda a cultura dos povos iorubás, né? Todo esse pessoal desse grupo linguístico iorubá, né? Esse grupo étnico, esse grupo culturalmente, né, linguístico iorubá, assim como o pessoal que cultua hoje em dia o candomblé de Angola, tem como ancestrais aqueles que vieram do grupo Banto, né, esse pessoal de Angola, de Congo, ali daquela região. Existe uma diversidade religiosa muito grande em relação ao que são chamados de inquices, que são as divindades do pessoal do culto a Angola. E também o pessoal do candomblé de nação Jeje, até esse termo Jeje é um termo preconceituoso, né? É um termo não tão legal assim, mas que foi usado como resistência. É um termo que foi agregado aos povos desse grupo
desse grupo étnico-racial, esse grupo religioso, e trazido como resistência. O pessoal do grupo linguístico Fon são, em sua maioria, tem aqui no Brasil, né, em sua maioria, uma ligação maior com o candomblé de Jeje, que não só esse grupo linguístico, existem vários outros, além do Fon, mas o Fon acredito que seja o mais presente dentro dessa vertente religiosa do candomblé no Brasil. E é muito interessante isso que você traz, interessante demais, porque eu estava estudando há alguns dias sobre. Sempre me intrigou muito essa questão do país Nigéria, né? Como você falou, nós somos de nação Queto, então é o povo Yorubá. Só que o povo Yorubá Sim. não é o único povo da Nigéria, né? Se a gente já tem a África, né? Muitas vezes as pessoas acham que a África é um país, né? E não é pela dificuldade justamente desse povo, de vários povos étnicos, de várias etnias que existem dentro dele. Eu descobri que na Nigéria também, inclusive essa questão da gente, como você falou, até do próprio Brasil tem essas diversidades étnicas, e lá na Nigéria o negócio é tão mais complicado porque são mais de 200 etnias. Então não tem como você fechar um território e dizer isso aqui é um país, isso aqui é um estado, isso aqui, sabe? Porque é muita etnia, é muita coisa diferente, né? E os Yorubás são uma parte dela. Existem vários grupos linguísticos, étnicos, raciais, de várias culturas dentro do território de Nigéria, porque justamente essas pessoas de outros estados, de outros países, acabavam buscando ali naquele território um novo lugar para morar, um novo lugar para recomeçar, né? Pessoas de outros grupos linguísticos, né? Pessoas de outros países, pessoas de outros que traziam consigo também outras religiosidades. Isso é algo importante a se dizer, porque esse choque cultural religioso, ele não aconteceu apenas no Brasil, nem apenas nessa travessia da diáspora, mas também já acontecia lá, já acontecia dentro do território africano. O Paul Gilroy, no seu Atlântico Negro, ele vem falando exatamente isso. Foi um livro que me fez pensar muito, sabe? Porque quando eu via um pouco sobre nação, ali sempre ficou engatilhado, porque eu percebia que algumas divindades eram bem parecidas, né? Assim, o culto era muito parecido, mas que faziam parte de grupos diferentes, né? Como um exemplo disso, o culto ao Oxumaré, por exemplo, dentro da nação Queto, onde algumas cantigas que são entoadas para esse orixá, elas têm palavras de origem Fon no meio, sabe? E é algo que sempre chamou muita atenção, porque normalmente, seguindo, né, a questão do purismo, que eu sinceramente não acredito, mas aí falando, né, um pouco sobre essa questão do candomblé puro, a gente teria que dividir, né? Então, no caso o Oxumaré é um vodum. O Oxumaré, ele está presente no culto Jeje, né? Está presente no culto dos voduns, porque tem palavras de origem Fon dentro do seu culto, tem palavras de origem Fon dentro das suas rezas, né? No caso, ele seria um vodum. E aí a gente vê que, de fato, existe uma outra divindade que mantém proximidade no culto ao Oxumaré, mantém os arquétipos desse culto, né? Essas doutrinas muito próximas, que é o culto a Dambé, a grande Dambé-Sen, que seria uma divindade muito próxima ao que nós, de origem Queto, temos com o Oxumaré. E, incrivelmente, o culto a Dambé-Sen, as rezas que são entoadas, a forma como ela é cultuada, é muito próximo ao que é feito dentro do candomblé de Queto para esse orixá. Até a forma de saudação, né? A Roboboi, que é algo que é falado tanto dentro do culto a Dambé-Sen, quanto também no culto ao Oxumaré. Isso aí sempre me fez questionar, é algo que eu levanto dentro da minha pesquisa,
essa questão dessas travessias desses grupos linguísticos, religiosos que fazem parte de um outro espaço, indo de encontro ao que estava acontecendo ali no grupo Iorubá, entendeu? Então acaba tendo esse hibridismo cultural dentro da religiosidade antes mesmo de dos africanos chegarem ao Brasil. É interessante porque, por exemplo, você fala dessa travessia, né, dessa troca, né, deles, da própria língua em si, mas assim, se a gente perceber, né, se a gente for parar para pensar, principalmente em África, né, dentro de todas essas religiosidades, né, dentro de todas essas cosmovisões, filosofias, né, deles, eles acreditam, na verdade, nos 4 elementos naturais da Terra: o ar, o fogo, a terra e a água, né, e eles são divindades, né, coincidentemente ou não, né, que talvez não sei se exista isso, os arquétipos são muito parecidos. E não só até mesmo em outras culturas, aqui no Brasil, né, que a gente pensa no elemento fogo, a gente tem Xangô. Na África, a gente tem Tupã. No Brasil, a gente tem Thor nos nórdicos, né, no povo nórdico. Então, esse elemento fogo, ele acaba se transformando em várias divindades que vão possuir características muito parecidas, arquétipos muito parecidos, né? Está ligado ao trovão, está ligado ao fogo, né? Que faz a partir do raio. Então, a própria criação do fogo, né? Chega ao ponto acaba sendo um empréstimo, sabe? A cultura ela é formada por diversos elementos e o que é mais presente dentro da cultura africana de forma geral, né, uma coisa que é unânime em toda a história, é a presença da oralidade. Sim. Então, a oralidade ela acaba ajudando a chegar cada vez mais rápido, entendeu? As pessoas elas falam, elas aprendem a falar naturalmente. É algo que está presente dentro da gente, esse dom da fala. Escrever já é o que você tem que aprender, vai lá na escola, mas falar, as pessoas aprendem a falar em casa, né? Com seus pais, com seus mais velhos, e é justamente esse o ponto. Sabe, quando a gente fala do Itã, e aí voltando ao ponto, o Itã ele está presente no Candomblé de Queto, que é o que a gente vai está se focando aqui, né, no caso. Ele traz um conhecimento que é ancestral, ele está vindo do mais velho para o mais novo. Esse é um ponto importante a ser falado. O que vai acontecer no Itã é uma contação de algo que faz parte da ancestralidade daquela pessoa e que ela precisa aprender a partir daquele momento. E a língua, ela é mutável. A língua, ela é mutável. Então, a gente tem empréstimos linguísticos, mas também a gente não pode esquecer que a língua, ela é parte constituinte de uma cultura. Então, se a língua ela é mutável, logo a cultura também. Então, a cultura, ela se enriquece com cada aspecto novo que vai chegando e agregando valor a ela. E isso aconteceu, né, foi muito presente dentro da religiosidade africana quando foi trazida para o Brasil. Focando, né, agora sim, de fato, nos Itãs, a gente entende que ele faz parte de uma cultura que também é híbrida, né? A gente tem um grupo linguístico que a gente recebe a informação dele, só que a gente compreende que dentro desse próprio grupo linguístico existe uma composição híbrida, né? Ele resgata uma ancestralidade de diversos lugares, entendeu? De diversos outros povos. E aí, voltando àquele ponto de que em África não tem candomblé, nós não vamos encontrar 16 divindades dentro de um culto específico. Nós vamos encontrar essas divindades espalhadas, e cada divindade tem uma história para contar, né? O povo tem uma memória ancestral sobre ela deixou feitos aqui, né?
A gente precisa também compreender em orixá sobre duas vertentes. A gente precisa compreender essa força viva na natureza que fez parte da criação do mundo e os que vieram após a criação do mundo, né? Nós temos os orixás Irumolés e temos os orixás Eborás. Então a gente precisa compreender o antes e o depois, até mesmo dentro dessa construção histórica religiosa. Existe e ela se sustenta, né, por uma epistemologia central. A gente compreende o sistema religioso, mesmo que ele esteja aqui unido em uma única religião, mas a gente tem, nós, candomblecistas, nós temos a compreensão que existe essa divisão. No Brasil são cultuados 16 orixás assim, principais, né? A gente não tem como não fazer referência direta ao Meridilogum, né? O popularmente conhecido jogo de búzios, que é um jogo composto por 16 búzios que conseguem fazer até 256 outras combinações, e que em cada um desse, o sacerdote, né, no caso de África, o Babalaô, ele iria trazer, dentro dessa cultura, né, essa cultura iorubá, ele ia trazendo um poema para explicar algo relacionado a determinada divindade, explicar o arquétipo daquela divindade, explicar o culto daquela divindade, a comida favorita daquela divindade, que a comida é algo presente dentro do candomblé, é muito importante, e a forma como foi encontrada para se contar essas poesias que narravam esse oráculo foi através dos itãs, sabe? Então, essas 256 possíveis respostas que o Meridilogum pode dar para o seu consulente, ela carrega consigo o dobro de itãs. Para cada uma dessas possíveis quedas, né, como é também falado, cada uma dessas possíveis respostas, elas trazem consigo um poema, elas trazem consigo um itã específico daquele referido orixá. Aqui no Brasil é engraçado que uma mesma queda pode cair diversos outros orixás, e aí o babalorixá e alorixá, né, ou babalaô que esteja abrindo esse oráculo para o seu consulente, ele tem que entender e vai buscar qual o melhor itã para ser contado naquela situação. Mas os itãs, eles também não estão restritos apenas a esse momento, mas sim para, dentro da convivência, né, do terreiro, dentro da comunidade, ele acaba sendo uma forma de repassar a história e toda a cultura que aquelas divindades traz para aquelas pessoas que são adeptas, que fazem parte da família. Então, vez ou outra é comum que o sacerdote, né, o babalorixá ou a ialorixá, esteja buscando um itã para fazer um ensinamento para o seu filho, para o homo-orixá, né, para o elegum. Ele sempre vai buscar algum momento ali, utilizando do itã, falando seja sobre um arquétipo do orixá da pessoa, ou ensinando a ela algo que faz parte do enredo daquele itã, mas ele sempre é utilizado de forma didática para poder trazer um ensinamento ancestral. Aí partindo para um próximo ponto, que seria... eu queria que a gente comentasse sobre a importância, né, por exemplo, do Reginaldo Prandi, né? Sim. Porque ele acabou escrevendo, ele acabou, né, colocando ali aquela oralitura, realmente ele transformou em uma literatura mesmo, escrita, né? A importância disso, né? E, sei lá, algum possível perigo também, né? De alguma crítica, assim, porque acaba que, assim, porque quando algo está escrito, acaba-se que a gente vai ali ler aquilo, não, tem que ser isso. E como até você já falou, na África, né, e eu realmente também tenho esse conhecimento de que por pessoas que já foram lá, já viveram, né, lá, já participaram de muitas coisas lá, fizeram viagens, e eles falam, e eu acho que até o candomblé ele traz muito essa herança, né, de
cada família cultua o orixá. Por exemplo, a gente está em Oió, Oió é a cidade de Xangô. Mas a minha família cultua Xangô de um jeito. Não é que é diferente, assim, ao extremo da outra. Mas a outra família, ela vai cultuar, vai ter as suas particularidades. Né? Então, a gente não tem como também ditar uma regra, né? Assim, dizer que aquilo é aquilo e acabou. Como nós temos outras religiões que utilizam da literatura para poder guiar suas doutrinas. Né, várias outras, né, as cristãs, o judaísmo, né, todas essas religiões assim que tem esse livro escrito que vai ditar o que é que tem que ser feito. Mas assim, eu vejo como uma coisa muito boa a gente registrar isso, né? Inclusive um dos trabalhos que a gente vai fazer, todo mundo que viu o curso inteiro, a gente vai disponibilizar todos aqueles itãs, né? Todos os itãs com as imagens, com a voz, né? E a gente vai também chamar outras pessoas para narrar alguns itãs, algumas mulheres principalmente, para fazer essa narração desses itãs do Reginaldo que ele escreveu, né? Que ele registrou. E aí existe, né, essa coisa boa, né, que a gente tem de poder ter ali realmente, porque se a gente fosse meio que esperar vir oralmente chegar até a gente, né, seria um pouco complicado. Mas ao mesmo tempo acaba que algumas pessoas podem entender como aquilo sendo a regra e pronto, não pode mudar. E aí eu queria que tu comentasse sobre a importância do Reginaldo Prandi, que é um autor, um dos mais conhecidos, né, com relação a isso, né, a gente tem o Pierre Verger também, que já fez muita coisa, mas assim, o livro Mitologia dos Orixás, todo mundo, assim, quer aquele livro para poder ler, para poder, né, o almanac. O Prandi, ele é muito importante, eu falo também enquanto religioso, sabe, eu falo enquanto uma pessoa de candomblé, eu considero a pesquisa dele muito bonita, porque a gente sabe que os itãs, eles são provindos, tem o cunho oral, né? Ele é repassado apenas através da oralidade. O candomblé não tem um livro sagrado, né? Não é como, não tem um Alcorão, uma Bíblia. O candomblé, ele é tudo repassado através da oralidade. Aqueles que desejam, que como acontece, né, aqui, é muito comum hoje em dia que pessoas escrevam, né, grandes babalorixás e alorixás através do Brasil inteiro. Tem grandes livros publicados, como o caso do Baba Mauro de Oxum, que tem diversos livros publicados, a tão saudosa Odecai Odê também escreveu bastante livro, e são pessoas da religião, entendeu? E assim, o que o Prandi fez é muito bonito. Ele foi lá direto na fonte. Por mais que a gente não tenha a performance oralitária, né, feita através do escrito, mas quem é de terreiro e se depara com mitologia dos orixás e abre e vai lendo aqueles itãs, vai conseguindo enxergar, até mesmo na forma que está sendo escrita. Eu acho que para mim é muito simbólico, sabe? Ele ter escrito em forma, como se fosse não, como grandes poemas, né? Com suas peculiaridades, com suas particularidades, né? A particularidade do Itã. E aí a gente sente, de fato, como se tivesse uma pessoa contando aquilo pra gente. Eu acho que ele tentou, ele e o Pierre Verger, do Lendas Africanas dos Orixás, tentaram resgatar, sabe, essa performance. Por mais que a gente não consiga tê-la de forma tão plural como tendo esse contato direto com a voz, né, mas a gente consegue sentir ali. O que o Verger fez foi incrível. O que o Prandi fez foi incrível, ter pegado aquela quantidade de itãs, né, e ter colocado tudo dentro de um livro, porque nós vivemos em uma cultura escritocêntrica. O Brasil, ele faz parte de uma cultura escritocêntrica. A cultura escrita, ela acaba sendo algo que é seguido por todos, né? E aí é o que vai entrar dentro dos muros da universidade, é o que vai entrar dentro dos muros das instituições de ensino, são livros didáticos, né? E aí eles precisam
quando vem, né, a Lei 10.639, hoje 11.645, e traz a obrigatoriedade do ensino de cultura africana e afro-brasileira dentro de todos os parâmetros escolares, e dentro das disciplinas, de todas as disciplinas, a gente sente, a gente vê a real necessidade de ter algo escrito, né, porque faz parte, de fato, da cultura, e o que ele fez contribuiu e contribui muito, porque além da mitologia dos orixás, ele também tem diversos, tanto o Verger quanto o Prandi tem diversas obras. O Prandi tem diversos livros, como por exemplo o Aimó, que é Aimó, ele é algo tão sublime, sabe, é tão lindo, ele conseguiu mexer comigo de uma forma que, por exemplo, acho que a maioria das crianças ao ler Alice no País das Maravilhas sente. Quando eu li Aimó, e eu já li Aimó um pouco mais velho, né, já era adolescente, quando eu li Aimó, eu consegui, né, sentir algo, porque eu já conhecia a religiosidade, e aí eu me senti parte daquilo, sabe? Nossa, é isso. Tá falando sobre a minha religião. E o Prandi, ele faz isso. Eu imagino tantas outras crianças, adolescentes, jovens, adultos, que fazem parte do candomblé, se deparando com obras literárias que tenha ali um Itam transcriado, ou então mesmo uma origem, né, a ancestralidade sendo repassada através daqueles textos. E assim, eu acredito que os Itãs, eles têm uma importância imensa para a cultura brasileira, sabe? Resgatar esse gênero para dentro das salas de aula, por exemplo, eu acho que seria uma obrigação, sabe? Levando em consideração que nós vivemos em um país, né, que vive sob Estado laico, e nós temos parábolas bíblicas como textos que são trazidos para dentro da sala de aula, principalmente das aulas de língua portuguesa, mitologias diversas, e aí a gente tem mitologia grega, romana, trazidas para a sala de aula como discussão, mas nós não conseguimos enxergar a mitologia iorubá, por exemplo, dentro da sala de aula, mesmo tendo uma lei que obrigue a cultura, o ensino, né, da cultura e história desses povos dentro da sala de aula. Eu acredito que o Itam, ele traz esse resgate de uma forma muito bonita, até mesmo dentro desse processo de reparação histórica. Eu queria agradecer a tua presença, a tua contribuição para essa oficina, para esse projeto, dizer que a gente não pretende parar por aqui. Me veio até a ideia de transformar esse diálogo em um podcast, soltar aí. Seria ótimo. Soltar aí para todo mundo. Depois da oficina, né? Porque isso é um pouco bem exclusivo para vocês que estão assistindo a gente. Então, depois eu pretendo, né, transformar esses vídeos, né, em algo que esteja mais aberto para todo mundo, né? Eu mostrei para você algumas prévias, né, principalmente dos Itãs, e também para algumas outras pessoas de terreiro também, mas que também estão dentro da educação, são professores dentro da Secretaria de Educação. E quando eu dei uma prévia, assim, ela falou assim: Dudu, que material incrível, porque, assim, por exemplo, eu estava dentro de uma comissão da Secretaria de Educação de Fortaleza, né, municipal, que, tipo assim, a gente procurou muito material para poder incluir isso e não tem, sabe, não tem. E isso pode ser uma falha nossa, né, assim, nós de terreiro, nós povos de terreiro, pode ser uma falha nossa. E essa oportunidade da Lei Aldir Blanc, né, agora, ela é emergencial, conquistada, né? Foi isso que sempre, isso que move, né? Foi isso que sempre me moveu. Ter alguém que seja de terreiro falando sobre terreiro, falando sobre a cultura do terreiro. Até porque se não formos nós que formos falar sobre terreiro, eles não vão vir falar sobre a gente. Na verdade, o terreiro, ele vem sendo silenciado, os atabaques dos terreiros são silenciados desde antes de nós, né? Se hoje em dia a gente pode ter esse poder de falar sobre, de discutir sobre, apresentar um pouco para as pessoas, é graças a essa ancestralidade viva que os orixás trazem para a gente.
Pois é, e aí, assim, foi legal esse projeto porque acabou abrindo também para mim todas essas ideias, essas possibilidades de nós sermos também uma. Não porque será exclusivo, mas até eu falei na minha live, assim, divulgando as oficinas, que os terreiros que precisarem da contribuição da gente para poder entender como é que usa essa ferramenta aqui, que é gratuita do Google Classroom, que vocês todos estão aqui assistindo a gente dentro dessa ferramenta. Porque muita gente não consegue ter acesso a isso, não consegue entender, né? E acaba realmente sendo um pouco complicado para muita gente. Mas, assim, nós estamos totalmente dispostos a isso, a contribuir, ensinar, a estar junto, né? Para poder justamente a gente começar a difundir isso na internet. Na internet tá feito para isso. Acontece muita coisa ruim na internet, mas ao mesmo tempo é uma porta para a gente mostrar a nossa cara, certo? Acabou a questão da madrugada, acabou a questão da noite, né? De não ser visto, né? A gente pode estar de dia no sol mesmo e as pessoas vendo a gente de torso, a gente de branco, a gente com a nossa conta no pescoço. E eu acredito que a internet é mais um espaço para a gente fazer isso. Para a gente contar isso aqui que a gente está contando, né? Sobre a cultura iorubá, sobre a cultura do povo preto, sobre a cultura da África em si, né? Da África negra, principalmente. Então, acabou que surgiu essas ideias, né? De realmente de fazer material para que, assim, você que um dia pode ensinar numa escola e precisa dar uma aula de africanidade, como é que eu vou fazer isso? Lógico que você já tem todo um aparato, né? Já tem todo um equipamento, assim, de conhecimento. Mas caso você não tivesse, né? Caso você não tivesse, como é que você ia fazer? Né? Então, a gente tendo esse material, a gente já consegue facilitar para muitos professores, né? Para poder eles trabalharem em cima dos textos, né? E aí a gente tem essa coisa do audiovisual também melhora, porque hoje a geração ela é audiovisual, né? A gente a gente para ler um livro todo, a gente prefere ver um vídeo tipo como fazer isso no YouTube, então é mais fácil, né? Então a gente acaba também indo para esse lugar da facilidade, né? Da viabilidade, né? De deixar tudo mais viável, né? De colocar em caminhos mais corretos, mais diretos, caminhos mais diretos. E aí, para finalizar, queria agradecer de verdade, agradecer também a vocês aqui que estão assistindo a gente, que vocês ficaram até agora, até o final, esse é o final do curso. E que a gente vai continuar, tem outros cursos também, né, que a gente disponibilizou, tem mais outras três oficinas que também vão falar de cultura negra, de cultura africana, de cultura do candomblé especificamente, né. Então, vocês fiquem ligados que provavelmente a gente vai soltar de novo uma nova turma, né, e talvez a gente coloque até isso perpetuamente para quem quiser se inscrever a cada época fazer isso. Tá, filho? Pode deixar suas palavras de axé pra gente. Quero agradecer pela oportunidade, quero parabenizar, né, a todos os envolvidos nesse projeto. Falar mais uma vez que eu sou fã desse projeto, não é só porque eu faço parte, mas é porque é algo realmente necessário. Eu, enquanto educador, eu enxergo isso, né, sou professor, atualmente mestrando, pretendo sim continuar na área, não só na pesquisa, mas também na área da docência, e é algo muito importante para quem sabe o que é sala de aula, né, quem tem como é que eu posso dizer, tem a oportunidade de estar indo ali para poder ajudar a construir o pensamento, né, e poder trazer um pouco dessa cultura para a sala de aula é importantíssimo. Eu tenho conhecimento por também fazer parte, mas aí eu penso, por exemplo, num outro professor que não tenha tanta intimidade, que seja mais leigo no assunto. Ter um espaço como esse de aprendizado é muito importante para uma formação dele. Formação essa que às vezes ele pode não ter tido na época da licenciatura, né, da época da faculdade, ou mesmo no mestrado. E momentos como esse, espaços como esse, a gente aproveita o máximo que pode, né? Quero agradecer mais uma vez
pela oportunidade e pedir para todo mundo ficar ligadinho nos outros cursos. Um abraço e axé. Tchau, gente. Obrigado.